Quando penso em bem maior, logo penso na vida. Que aqui nós estamos trabalhando e vamos trabalhar e estamos vivenciando a nossa vida, que é o nosso bem maior. Aquilo ao qual nós temos que zelar, aquilo ao qual nós temos que cuidar realmente como o bem maior. O desenvolvimento da mediunidade, ele extrapola, é isso que eu quero que todos realmente compreendam nesta aula, que esse desenvolvimento da mediunidade, ele extrapola essa esfera de nós entendermos a mediunidade somente como incorporação, somente como uma psicografia, somente como uma psicofonia, sobre as qualidades, mediúnicas. A questão da mediunidade, ela extrapola tudo isso e envolve o bem maior que nós temos, que é a nossa vida. E partindo da nossa vida, por que nós muitas vezes estamos pensando, desejando em desenvolver a nossa mediunidade? A maioria pensa e deseja desenvolver a sua mediunidade não só para se autoajudar, mas também para ser uma ferramenta nas mãos da espiritualidade, nas mãos de Deus, para ajudar outra pessoa. Então, o bem maior que nós temos que observar sempre dentro do nosso trabalho mediúnico é aonde nós vamos estar atuando com a nossa mediunidade. E sempre, diante da nossa mediunidade, diante do nosso trabalho mediúnico, nós vamos estar intervindo, nós vamos estar entrando em contato, em comunhão, em atividade na vida de outra pessoa. E é por isso que a mediunidade deve ser bem observada, o trabalho mediúnico que nós vamos fazer adiante, deve ser bem observado, porque mexer com a vida de alguém é algo muito sério, seríssimo, porque o bem maior daquela pessoa também é a sua vida. Também é a sua vida. Então, em todas as comunicações que nós vamos receber da espiritualidade, temos que pensar nisso, que é o bem maior que aquela pessoa tem ali, e o que aquela mensagem vai impactar na vida daquela pessoa. No momento do nosso trabalho, da nossa incorporação, entender que também o bem maior é a nossa vida. Às vezes nós presenciamos médiuns em desajuste ainda, ansiosos por uma incorporação e às vezes acabam se machucando, se batendo, se quebrando, como já aconteceu e acontece em diversos lugares, girando de uma forma desordenada pela uma ansiedade de uma incorporação. Mas tem que entender que o bem maior é a sua vida, a sua segurança, a sua proteção. Então por isso eu coloco essa frase aqui em primeiro lugar, para nós darmos início a toda essa aula aí. Então a vida é o que dá sentido a tudo e todas as coisas. Sem a vida não teríamos nada. A gente está avançando com algumas frases aqui porque é necessário ter essa base para depois compreender tudo aquilo que vem depois. Então a vida é o que dá sentido a todas as coisas. Se nós não tivéssemos o sopro da vida, não compreendêssemos a vida, o que seria? O que existiria? Então, observamos essa palavra aqui, o nada.
Então a vida é aquilo que dá movimento a tudo o que existe. Então a vida é o que dá sentido a todas as coisas. Todas as coisas estão vivas. Nós temos que começar a entender essa base sólida para depois compreender as coisas mais profundas. Então tudo existe vida. Tudo aquilo que nós enxergamos, toda a natureza, toda a fauna, toda a flora, todos os vegetais, todos os minerais, ali contém a vida. E junto com ela uma energia. E quando pensamos no nada, às vezes fica difícil compreender o que seria esse nada. Ou seja, o vazio, uma esfera de vácuo, onde tudo é inexistente, pois do nada, nada se cria ou se transforma. Estão conseguindo entender o que tudo isso quer dizer em uma profundidade? Nada se cria do nada. Porque se no nada, nada tem, nada existe, como que algo vai surgir do nada? Esta aula é uma aula bem reflexiva para levar todos vocês profundamente e bem longe, muito longe, para nós conseguirmos chegar na origem das coisas. Então fica muito difícil nós compreendermos o nada. Muito difícil de nós entendermos o nada como uma esfera vazia, algo inexistente. Não temos ainda essa consciência de entender o que é o nada na nossa vida, porque nós estamos já no meio de tudo, no meio de toda a criação. Agora vamos lá. Tentem imaginar Deus acordando no meio do nada. Ele desperta de seu sono profundo e depara-se consigo mesmo, no meio do vazio. Diante disso, ele diz: faça-se a luz. E a luz se fez. Tentem imaginar-se agora, cada um aqui, dormindo em um sono profundo e eterno, que era este sono, e de repente despertam, acordam e encontram-se no meio da imensidão do nada. Tentem imaginar como seria essa situação. Hoje nós dormimos e acordamos, já acordamos, abrimos os olhos e enxergamos tudo aquilo que está ao nosso redor, que faz parte da nossa vida. Agora tentem imaginar despertar em um belo dia ou uma bela noite e olhar para os lados, para todas as direções e não existir nada. Nada. Apenas nada. O vazio. Nem o eco se faz presente, porque no vazio nem o eco vai ter ressonância. Tentem imaginar tudo isso. O que eu estou passando são fundamentos bem profundos para compreender, inclusive orixás. Certo? Então ele diz, ele se acorda e se depara diante
do nada disso, né? O corte se depara, então diz: faça-se a luz, para que pudesse enxergar, visualizar, até mesmo o nada. Então vamos lá. Hoje, caminhamos em um mundo onde tudo existe. A criação está aí e com ela todas as coisas e seres existentes, inclusive nós. Então, hoje a nossa vida, ela é assim. Caminhamos em um mundo onde tudo já está aqui à nossa disposição. À nossa disposição. E mesmo diante de tudo isso, muitas vezes nós sentimos vazios no meio de tanta coisa criada e existente. Mas este vazio só é percebido e sentido por nós quando nos afastamos da força e da luz do nosso Pai Criador. Então, talvez esse sentimento de vazio já assombrou a vida de cada um de vocês aqui. Posso ter quase a plena certeza disso. Dificilmente alguém encarnado não tenha, em algum momento de sua vida, sentido esse sentimento de vazio. E olha, mesmo diante de tanta coisa criada já no mundo, mesmo diante de tantas pessoas que já existem no mundo, mesmo diante da criação, dos elementos, a vida que está aí em atividade, e aí eu me sinto vazio. Vazio. Como se não tivesse nada, estando no meio de tudo. E me sinto como se não tivesse nada. Vejam de onde muitas vezes surge e brota, de onde vem a origem de alguns sentimentos confusos que assombram a nossa vida. É realmente um paradoxo nós estarmos rodeados de tudo e sentirmos um vazio como se estivéssemos sem nada. Olha que neste momento a gente não consegue enxergar nem a própria vida que tem. Porque o sentimento do vazio e do nada, ele ofusca, ele abafa, ele toma conta da consciência, fazendo com que a gente não perceba a própria vida, a própria existência. Imagine não perceber a existência que está à nossa volta, ao nosso redor. Então, este sentimento tem uma origem. E quando nós nos afastamos da luz do nosso Pai Criador. Então nós vamos entender, diante disso, logo, a expansão de Deus, avançando no meio desse nada, do vazio, mas é Ele que expande, é Ele que avança. E assim como Ele avança, nós vamos acompanhando o avanço. Então, quando nós
nos afastamos dessa força e da luz de Deus, do Pai Criador, nós não enxergamos mais a luz e a força da criação. Nós enxergamos o lado ainda da escuridão, o lado do vazio, aonde ele não habitou ainda. Vamos avançar. Essa imagem eu achei muito interessante. Eu acredito que ela demonstra muito bem o sentimento que às vezes assombra a nossa alma. Você vê como uma pessoa tentando se enxergar e não enxerga nada, nem nela mesma. Tu te olha e tu não te vê, enxerga só a imensidão lá atrás de um vazio, do nada. Não enxerga seus próprios valores, não enxerga seus próprios sentimentos, não enxerga seu próprio coração batendo, não enxerga a sua vida que tem, não enxerga a vida que Deus deu para seguir no progresso, no avanço que Deus colocou para nós. E esse sentimento vem assolando grande parte da humanidade. E nós precisamos compreender muito bem essas bases que eu estou passando aqui, porque tudo isso vai servir para nós trabalharmos em nós e trabalhar posteriormente nos outros, naqueles que vêm após nós. Trabalhar no nosso próximo, sendo assim o nosso objetivo de desenvolver a mediunidade, né? Mesmo que não seja nosso objetivo trabalhar no próximo, que com certeza é muito difícil isso não acontecer, mesmo que não trabalhe dentro de um terreiro, vai trabalhar dentro da sua família, em algum local onde vive, porque ninguém vive sozinho, em algum local que se viva, irá ter que trabalhar no próximo, de alguma forma, ou no filho, ou no parente, ou no cônjuge, em algum lugar. E é quando esses sentimentos de vazio assolar a alma do próximo, temos que saber de onde vem, de onde se origina esse sentimento, da onde está vindo isso, para tratarmos a causa de tudo isso. Entendermos qual é a causa de tudo isso, para poder levar e oferecer a cura àquele que não se enxerga mais, aquele que não se percebe mais, aquele que não se ama, aquele que já se entregou ao vazio. Vazio, diante de toda a criação. Aqui uma outra imagem para representar este vazio, o nada. Claro que o nada, diante dos olhos do observador, para nós que estamos olhando aqui, este nada possui alguém, mas tentem se identificar, se posicionar como este aqui que está no meio do nada. Aos olhos deste que está aqui, este observador, então não existiria nada, somente um sentimento de solidão, vazio, a inexistência de algo a mais em sua volta, ao seu redor. É um nada. Pode passar. Então, quando estamos virados de frente para Deus e para a sua criação,
conseguimos sentir a sua luz. Agora, quando estamos de costas para Deus, tudo que nós vemos e sentimos é a imensidão do vazio. A imensidão do vazio. Por isso, nós temos que estar voltados a nossa atenção, o nosso olhar para o Criador, aquele que gerou a vida, gerou tudo, criou tudo e nos forneceu o que nós temos de mais valor, que é a nossa vida. A primeira frase que eu coloquei ali. A nossa vida é o que nós temos de mais valor hoje. E agora, quando nós estamos de costas para Deus, o que nós vemos? Se Deus está aqui com toda a sua criação, está criando, está expandindo na imensidão do nada, ainda, porque Deus nunca parou de criar e nunca irá parar de criar. Ele é a atividade, a força em expansão no meio deste vazio. Agora, se nós se afastarmos de Deus, nós saímos da força da expansão de sua criação e vamos para esse limite. Este limite muito tênue entre o mundo habitado por Deus, criado por Deus, e o limite do abismo aonde ainda não há criação. Imagine algo se expandindo e nós vamos até a borda da expansão. É o que acontece quando nós viramos de costas para Deus. Nós se afastamos de toda a luz e vamos em direção àquela borda onde ainda não há mais nada, onde não há mais a presença de Deus. E aí nós estamos de costas e olhamos e não vemos nada. Estamos na beira do mundo incriado. Estamos na beira da imensidão do nada. E a força, toda a criação, tudo o que está criado está lá atrás de nós, porque nós estamos de costa. Interessante observarmos desta maneira, termos um olhar desta forma, para começarmos a entender as coisas. Então, somente o Criador, com a sua força, com sua luz, é que tem a capacidade de avançar no meio desta imensidão do vazio. E nós, como seres criados, avançando e co-criando dentro da sua própria criação. Dentro da sua própria criação. Inclusive utilizando as suas forças, que já são suas próprias, para que nós, através das forças, consigamos criar. Sempre que nós nos afastarmos de Deus para tentar criar alguma coisa, nem co-criar, porque se nós nos afastamos de Deus, nós vamos estar querendo criar alguma coisa. E é exatamente nesse momento que nós vamos para a beira deste abismo e olhamos para a imensidão do nada e não temos as forças para criar, porque estamos longe do Criador. Pode passar aqui. Jordan, lê para nós, Jordan. Diante do desenvolvimento da nossa mediunidade para auxiliar o próximo, só poderemos ofertar aquilo ao qual nós já tenhamos despertado em nós mesmos. Ou seja, só posso dar aquilo que eu tenho. Isso. Então, olhe bem essa frase aqui, muito interessante para nós, né? Então, diante do desenvolvimento da nossa mediunidade,
para auxiliar o próximo, só podemos ofertar aquilo ao qual nós já tenhamos despertado em nós mesmos. Só posso dar aquilo que eu tenho. Isso é muito interessante para nós entendermos, diante de um trabalho que nós vamos fazer, ou até mesmo diante dos nossos relacionamentos, como eu sempre digo, diante do nosso contato familiar, diante do contato profissional. Só podemos ofertar o que nós temos. Só que todos nós temos tudo. E isso é o mais interessante neste momento para nós pensarmos agora. Todos nós podemos ter tudo. E temos tudo. Alguns estão com alguns sentidos adormecidos, aí acha que não tem aquilo para ofertar, mas porque ainda não foi despertado, ainda não foi acordado tal sentido para que aquela pessoa comece a oferecer. Então vou dar um exemplo. Diante do nosso trabalho mediúnico, só posso ofertar aquilo que eu tenho, né? Só posso dar aquilo que eu tenho. Aí nós estamos trabalhando em um terreiro. Chegam pessoas necessitando de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de um amor, de um cuidado. Eu só vou poder ofertar aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado, se eu antes tiver despertado esse carinho, esse amor, esse cuidado para comigo mesmo. Então a gente não consegue ofertar e dar aquilo ao qual a gente não tem ainda. Então são os casos, às vezes, de pessoas que estão fechadas ainda, que estão bloqueadas, que não conseguem dar um abraço em alguém, por algum motivo ou outro, que às vezes tem vergonha de falar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, que ainda não abriu, não desabrochou aquele sentimento, aquela atividade dentro de si. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha amor, não tenha carinho. Ele existe, mas está ainda incubado, fechado, trancado por algum motivo. E aí, o desenvolvimento mediúnico, ele vai auxiliar, ele vai trazer essas oportunidades de abertura para tudo isso acontecer. Para que eu desperte em mim tudo aquilo que eu necessito e que o outro também necessitará de mim, diante do meu trabalho, que eu desejo fazer agora. Como um terapeuta. Como que um terapeuta vai atender alguém, oferecer um trabalho, oferecer uma terapia, oferecer um zelo, um cuidado, se muitas vezes nem ele mesmo está se autocuidando? Então falta, por mais às vezes que a pessoa tente e faça, a energia não vai fluir como deveria fluir. A energia não vai penetrar no corpo daquele outro ser para despertar também as energias que estão incubadas naquele outro ser. Então isso é muito interessante, todo este assunto que eu estou trazendo aqui, ele está incluso, ele está integrado com todo o propósito de nós
desenvolvermos a nossa... Qual o fundamento? Primeiramente, então, nós desenvolvemos a nossa mediunidade para despertar em nós primeiro. Porque seres que vão nos acompanhar, seres espirituais, entidades, guias, guardiões, toda essa egrégora espiritual que nos acompanha, eles já passaram por este estágio da vida. Como nós sempre estamos dizendo, a espiritualidade está sempre reforçando: a vida não acaba no túmulo de cada um. Então a vida ela segue, ela continua, assim como essa infinita expansão da criação. É infinita a expansão. Que Deus, depois nós vamos entender melhor, Deus saiu dele mesmo e iniciou a expansão. A expansão aonde? No meio desse vazio, porque antes de Deus não existia nada. Nada. Porque se existisse alguma coisa antes de Deus, então Deus não seria o Criador. Existiria um outro Criador. Então seria o Criador do Criador. E quem criou o outro Criador? Que criou o outro Criador, que criou o outro, e por aí vai, até chegar no último Criador. Então Deus sai dele mesmo, no meio dessa imensidão do vazio, e começa a sua expansão, a sua criação. E nunca vai parar por aí, porque o vazio também é infinito. O vazio também é infinito. E o espaço para a criação também é infinito. E a força de Deus em expansão também é infinita. E assim, tudo vai se gerando, se gerou e continua se gerando. Então, por isso que a nossa vida também é infinita. Ela segue em direção a esse infinito da criação e não acaba onde muitos pensam que acaba. E as entidades estão aí, os mentores estão aí nos mostrando todo este caminho. Então, diante do desenvolvimento da mediunidade, nós temos essa oportunidade de estar em comunhão, em contato muito próximo de seres que já saíram desse estágio carnal, de seres que já não vivem mais essa mesma vida que nós vivemos, e por isso eles têm essa base muito firme, muito sólida, de nos ajudar a ultrapassar esta fase. É como um jogo. Estamos numa fase, vamos passar para outra fase depois. E o que eles têm é uma bagagem de experiência, de muita experiência, para ajudar nós a absorver e despertar tudo aquilo ao qual nós vamos necessitar para seguir essa estrada e também para nos ajudar aqui e ajudar outros que ainda estão aqui. E é por isso que nessa hora nós nos tornamos ferramentas nas mãos da espiritualidade. Porque os espíritos, as entidades não conseguem mais se manifestar livremente como era em tempos muito retrógrados, onde eles se plasmavam com mais facilidade
Anjos desciam à terra, falavam diretamente com os homens. O contato era muito mais próximo, porque a terra era mais sutil. A atmosfera que gerenciava, a atmosfera espiritual que gerenciava a terra, inclusive, era muito mais sutil. Hoje, é uma atividade muito mais densa. Os próprios espíritos não conseguem se plasmar, se manifestar assim com tanta facilidade como era antes. Aí necessitam de nós como seus mensageiros. Por isso nós temos que estar cada vez mais leves, mais tranquilos, mais abertos, despertos, porque se nós não despertarmos para essa realidade, continuamos vivendo em uma dormência espiritual, e aí não despertamos aquilo que temos que despertar e entender, para poder dar muito mais do que a gente pode, oferecer muito mais do que a gente já oferece. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que simboliza, nós oferecendo amor, né, como o nosso coração. Agora, como eu vou oferecer um coração se o meu coração estiver cheio de rancores, de mágoas, de tristezas, de sentimento de vazio, de sentimento de ódio? Como é que eu vou dar amor? Como é que eu vou ofertar amor se eu não estiver carregado de amor? Então, para que eu possa ofertar amor, eu preciso primeiro entender, compreender onde está a fonte do amor e ir diretamente lá na fonte do amor, beber desta fonte, beber desta água, desta energia, encher o meu corpo de amor, para poder dar este amor. Entrar em comunhão com o canal de amor onde Deus reflete, onde Deus ilumina, irradia esse amor. É aí que nós começamos a nos direcionar. Novamente, tudo isso está relacionado à nossa Umbanda, aos nossos orixás e a nós mesmos. Temos que ir na fonte do amor, para poder ter amor em nós e oferecer este amor. Tu pode ler para nós? Com o despertar da nossa consciência e o direcionamento correto de um desenvolvimento e trabalho mediúnico, podemos alcançar o real propósito da existência de nós mesmos, inseridos em um caminho religioso. Olha bem que interessante. O despertar da nossa consciência. Logo vem essa palavra, essa frase, né? Sem despertar a nossa consciência, que é compreender, é abrir a mente para tudo o que nós precisamos, não vamos entender absolutamente nada. Nada. As palavras chegam, ficam vazias. As palavras passam por nós e não ficam, porque a consciência ainda não está desperta para entender aquilo ao qual precisaríamos entender. E qual é o nosso propósito
dentro de um caminho religioso? Qual realmente é o nosso propósito dentro de um caminho religioso? Seguimos na proposta, né, e no propósito de compreender-se a si mesmo, compreender o sentido da nossa própria vida e o sentido depois de estarmos inseridos em um caminho religioso, para ajudar outras pessoas, para ajudar a expandir a mente de outras pessoas, levar esse clarão de luz para outras pessoas que estão adormecidas também. E que muitas vezes nós enxergamos aí pelo mundo afora, vivendo de uma maneira totalmente fechados para a luz. E outros vivendo uma vida vazia, rodeado de tantas e tantas coisas. E aí entra o nosso propósito de evoluir, de expandir a nossa consciência, de se abrir para toda essa energia divina e levar, expandir, espalhar esta luz ao próximo. Pode passar. Lê para nós, por favor, João. Pare e pense quantas vezes deixamos de contribuir e colaborar com a manutenção da criação divina, para cumprirmos somente com os nossos caprichos e desejos, voltados à criação ilusória do homem. Essa aqui é uma outra parte muito interessante. Nós sabemos que no mundo existe um equilíbrio. Se mantém, né, e deve ser mantido, inclusive, porque na falta de qualquer uma das coisas, o mundo entra em desarmonia, desacordo. Então nós entendemos que existem as coisas da criação divina e as coisas da criação humana, aquilo ao qual nos dá sustento, nos dá um suporte, a vida material. Agora, quantas e quantas vezes nós deixamos de manter esse equilíbrio na nossa vida? Às vezes voltando o olhar somente para uma vida material e esquecendo o lado da vida espiritual. E comumente, quando nós agimos desta forma, em desequilíbrio, desarmonia, vêm as nossas quedas. Chegam os problemas. Nós afastamos o nosso olhar das coisas elevadas, das coisas de Deus, das coisas eternas, do caminho que nós vamos seguir. Que geralmente quem tem este olhar somente voltado às coisas criadas pelo homem, nós falamos ilusórias porque são coisas que existem, mas existem assim, como um estalar de dedos, é momentâneo. Diferente das coisas da criação que vão seguir junto com a nossa vida espiritual. Então, geralmente quem não tem o olhar para as coisas divinas são aquelas pessoas que não acreditam em uma vida que segue. Acham que a vida é somente este estágio. Quando morrer, tudo acabou, tudo encerrou e talvez volte para o vazio. Porque talvez, no mínimo, o pensamento de alguém assim, ou a pessoa não reflete, e isso precisa um estado meditativo profundo para tentar enxergar e entender, compreender essa situação, para tentar absorver assim, bom, ok, a vida acaba
no meu túmulo. Mas então o que acontece? Eu morro e tudo some, tudo desaparece, eu volto a me encontrar no meio do vazio. Como que é essa sensação de morte profunda sem um segmento da vida? Né? As pessoas não refletem, porque nós não conseguimos chegar num entendimento de uma morte, do encerramento e do vazio, do nada. Geralmente são pessoas que não refletem sobre a vida, não pensam sobre o seu próprio estado atual, sobre essas coisas que já têm, sobre a criação, sobre as forças de Deus. E aí começam a entrar o desequilíbrio. E não atentam para as coisas divinas, assim também como estão atentando para as coisas da criação do homem. Então aqui eu coloquei essa frase que é para a gente parar realmente e pensar. Quantas e quantas vezes nós deixamos de contribuir e colaborar com a manutenção da criação divina? E Deus criou primeiramente a vida, que é o bem maior. A vida. Então, a nossa colaboração com a própria vida. Muitas vezes com a nossa própria vida, como eu falei antes. A gente deixa às vezes de se cuidar, de se amar, de buscar o que é melhor para si, porque está com os olhos muito voltados só para as coisas da ilusão, da criação do homem. Ele para de se cuidar, para de se amar, para de visualizar a sua estrada eterna à frente. E é quem dirá com os outros, né? Como que fica essa contribuição, né? Como que fica essa contribuição? Alguma coisa? Não. Fechou? Não, nada. Viram alguma coisa aí? Sim. O que foi? Só passou. Só é uma. Hã? Escutei uns sussurros ali. Estão sussurro? Umas vozes. É, muito bom. Então hoje a gente está bem acompanhado. Sim. Hoje a gente tá... Eu olhei pra ti e falei, ela escutou, sério. Porque eu tava... Hoje a gente está muito bem acompanhado. Nossa aula a gente necessita de todos os mentores aqui em volta de vocês, porque é para compreender. Compreender. Quase que uma aula filosófica. Né? Mas tá forte hoje. Tá? Então, pensem um pouquinho nisso aqui. Quantas e quantas vezes a gente deixou de contribuir e colaborar, sendo que a gente tinha condições de fazer isso. Tinha condições. E temos, né? Ainda temos. Não estamos mortos, não vamos morrer. Isso é uma alegria. Quando eu penso isso, eu fico muito feliz. A gente não vai morrer nunca. Então a gente tem oportunidade de estar sempre contribuindo. Sempre contribuindo. É só equilibrarmos a nossa balança divina, a nossa balança, né, que vem das forças lá do nosso pai Xangô. A balança, o equilíbrio. Tá tudo certo? Então, entendendo? Né? Tem bastante atividade para nós agora. Nós estamos entrando em outra fase agora do curso, tá? A gente teve a primeira parte, que abrangiu coisas mais tranquilas, mais suaves, né? Inclusive, todas as aulas, eu acredito que teve coisas bem profundas, mas nem tanto. Agora a gente vai começar a entrar numa outra fase, para depois começar a entender as vibrações, entender as forças de Deus, entender os orixás, entender de onde veio tudo isso, de onde veio, para onde vai, o que fazer com tudo isso, né?
Não adianta nós chegarmos aqui e colocar um monte de coisa técnica, Oxalá isso, Iemanjá isso. Isso vocês encontram na internet, aos montes, mas tudo coisa sem a profundidade, a origem, de onde é que veio isso, de onde que nasceu isso, quem é que descobriu isso. A gente tem que ter a origem das coisas. Como eu sempre disse aqui, é como o médium chegar na casa de santo, ele deseja iniciar naquela casa lá, se iniciar, né? E aí o pai de santo, o mestre, diz: pega essa vela e tu acende lá. Bom, ele é meu pai de santo, né? Eu pego essa vela e vou acender lá. Aí no outro dia, o médium chega no terreiro novamente. O pai de santo: tá, agora tu pega essa vela e tu acende lá. E assim passam-se meses, passam-se anos, e o médium lá, pegando a vela e acendendo lá, e acendendo cá, e acendendo acolá. Daqui a pouco passou 2, 3 anos, 10 anos, o médium nem sabe por que ele tanto pegava aquelas velas e acendia. E nem para que eram aquelas velas que ele acendia, nem o porquê, nem para quem, nem qual era o fundamento de uma vela. Começa por aí. Então nós precisamos ter o fundamento das coisas, como foi na nossa primeira aula. Esta vela branca está sendo direcionada, cada um vai mentalizar seu anjo de guarda, cada um vai pedir pelo que precisa agora de esclarecimento. Eu expliquei sobre a vela, sobre a chama, sobre a energia, sobre o elemento que estamos manipulando. Não somente o corpo da vela, né? Porque o corpo da vela é apenas um corpo que dá suporte para a chama. Assim como esse corpo agora aqui, que é meu, né? Esse corpo aqui dá suporte para a minha chama, da minha consciência. Então é o caso da vela. A vela é o corpo que dá suporte para o elemento fogo. É o elemento fogo que nós estamos utilizando quando acendemos a vela, e através dele fecha-se canal, né? Eu expliquei tudo para vocês. Então é a mesma coisa nas aulas aqui. Não adianta chegar aqui e despejar tabelinha de internet, despejar tabelinha não sei do que, para entendermos, tá bom, a Iemanjá está ligada no mar, eu acendo uma vela azul para ela. Cadê o fundamento do porquê, o que ela toca, o que ela mexe, de onde ela veio, o que ela vai fazer com nós, qual é a missão, qual é o atributo, o que ela vai movimentar na minha vida, o que ela vai movimentar, o que ela movimenta no mundo inteiro, o que ela movimenta dentro de mim como ser. É sobre isso que nós vamos entrar depois, no segmento das nossas aulas, para começar a entender as vibrações, como funciona cada vibração em nós, o que cada vibração desses espíritos trabalhadores que trabalham nessa linha vão mexer em nós. Qual vai ser o campo de atuação de cada um desses orixás, ou desses mentores que nós vamos nos abrir para trabalhar, para desenvolver. E tudo isso facilita o real entendimento da mediunidade, o real entendimento para que cada um por si mesmo também, sem necessitar muitas vezes da minha ótica e do meu olhar, vai conseguir, através da própria absorção do estudo, identificar em si mesmo se está sobre um efeito
um efeito psíquico, né? Ou se realmente está sobre um efeito de um outro ser espiritual. Se está sofrendo um ataque de psiquismo na hora de uma gira, ou se realmente está sentindo a força, a presença de alguém ao seu lado. Tudo isso nos ajuda para entender depois. Para não chegar naqueles momentos, ao qual se tem em outras aulas atrás, que é aquele momento de confusão do médium, que o médium não sabe se é ele mesmo que está ali, ou se é uma entidade, ou se aquilo é coisa da cabeça dele, ou se é realmente um ser que está ali tocando ele, uma força maior, né? Todo esse conjunto de estudo vai dar essa base, esse suporte para se compreender melhor diante do seu desenvolvimento mediúnico. É isso que é interessante para nós. Então, às vezes a gente tem que dar uma mergulhada, tem que ir bem fundo, tem que ir lá na raiz, entender as coisas para depois entender o restante que vem após. Tá? Às vezes aparece até uma loucura, coisas que eu falo, como ficar filosofando sobre o nada, né? Mas precisa filosofar. Se não filosofar sobre o nada, não vai entender o tudo, nunca. Se não entender a força do nada, não vai entender a força do resto, que está dentro do nada, entende? Não funciona? Precisa filosofar, senão não entende nada. E fica onde? No nada. Voltamos para essa zona aí da imensidão. Vamos lá, vamos passar. Olha aí, ó. Não há evolução espiritual sem a prévia permissão do próprio indivíduo, o médium. Então a nossa evolução espiritual só vem através da minha permissão, da nossa permissão. Tem que se permitir ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? Como a gente vai na igreja, o Espírito Santo me tocou, me batizou pelo fogo sagrado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eles fazem, aquele fervor de fé lá, né? Mas é assim. Foram, mas porque eles foram tão abertos, tão entregues de coração, tiraram, abriram a carcaça e se entregaram de corpo e alma. Qual é o título da nossa aula? Alguém lembra? Se entregar de corpo e alma. Porque se a pessoa se entregar de corpo e alma, ela vai estar dando a permissão para acontecer a evolução espiritual. Então é isso. É a fé. Aquele momento de entrega. Sabe, não ir para um desenvolvimento espiritual com o pé atrás. Eu estou indo, mas estou com o meu pé meio atrás. Qualquer coisa eu... Não está com fé. Não está confiante. Não está entregue. Não está te permitindo. Está te travando. Porque se tu está com o pé atrás, tu está assim já, ó, te travando. Não está aberto. Agora, quando tu confia, tu te entrega, tu permite, tu fecha os olhos e tu te abre para aquele fervor lá. A mesma coisa aqui. Vem salvar os nossos filhos, São Jorge, vem